Olá, galera do YouTube. Na aula de hoje eu vou explicar como desenvolver um modelo de jornal utilizando o programa da Microsoft Word. Tá? Então, eu tenho 3 modelinhos aqui, como vocês podem ver, com estruturas diferentes, né? O layout é diferente e eu vou explicar como que é feito cada um deles. Esses 3 modelos vai estar para download e para edição deles. Então, ou seja, apesar de eu ter salvo aqui em PDF, eu vou deixar em formato de Word para quem quiser fazer download e apenas modificar e criar em cima dele como um modelo. Tá legal? Existem diversos programas que dá para ser feito um jornal, uma estrutura de jornal. Mas eu optei pelo Word por conta que ele é o que está mais fácil acesso. Então vamos lá. A primeira coisa para se fazer um jornal é necessário ter um nome. Eu vou dar um nome para o meu jornal. Então aqui eu criei um nome para o meu jornal, porém eu utilizei da seguinte forma: eu utilizei ele como cabeçalho do meu jornal. Se eu clicar na parte superior 2 vezes, eu consigo editar esse meu nome, tá? Eu consigo editar. Claro, não existe uma cor padrão nesse daqui, né? Eu utilizei o vermelho e o azul, mas eu posso utilizar ele todo preto. Então, eu posso colocar aqui todo preto. Posso também ou utilizar todo azul, como é o jornal O Estado. Tá? Uma outra coisa muito importante que o meu jornal ele precisa ter é a data. Então, eu preciso ter data para saber de quando que é aquela informação. Deixa eu só voltar aqui na cor. Então, eu preciso ter uma data. Então, eu vou colocar o São Paulo. Esse aqui, então, domingo, né? O dia, o mês e o ano. E aqui eu vou colocar quem foi que criou o jornal. Então, ou a pessoa às vezes coloca quem fundou, né? As pessoas como o Globo, ou coloca quem está escrevendo o jornal. Então, aqui você coloca o seu nome, o nome da pessoa que está escrevendo. Tá? Que é diferente do nome do jornal. O nome do jornal é, é a forma que eu vou vender. É como uma roupa, né? Tem a marca, eu vendo a marca da roupa, não quem fez. Aqui eu vou colocar deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar o jornal O Folha de São Paulo. Ele mostra aqui, talvez esteja um pouco embaçado, diretor de redação. Eu coloco o nome do diretor. Então, a pessoa aqui na estrutura vai colocar o nome do diretor que desenvolveu, tá? Bom, outra coisa importante é a manchete. Eu preciso colocar a manchete em destaque, tá? Então, aqui vem a manchete nessa estrutura, tá? E a imagem localizada aqui, tá? Depois vem um texto qualquer. E aí eu coloquei dessa forma, né? Então, é um modelo da qual está totalmente relacionado. A primeira página, ele é totalmente direcionado àquela informação, nesse modelo. Então, vem com a manchete, vem a informação, a imagem aqui. Por que a imagem está localizada aqui? Para que eu possa chamar a atenção do leitor, tá? E essa imagem, tem que estar associada à manchete, senão eu troco de imagem. Eu posso colocar, vamos supor que fosse essa, eu iria trocar por aqui, tá? Então, basicamente, eu não vou me aprofundar muito na questão do texto, como vocês vão fazer, mas é a estrutura. Então, aqui eu coloquei 3 colunas. Como que eu coloquei essas colunas? Eu venho na opção Layout, Colunas, e eu escolhi 3 colunas, tá? Nesse modelo. A imagem, como que eu coloquei a imagem aqui dessa forma? Eu coloquei ela, cliquei na imagem, clico nesse objeto e peço para colocar ao quadrado, tudo bem? Dessa forma. Se eu colocar outra, vamos colocar aqui para trás do texto, modificou a minha estrutura, tá? Outro modelo de jornal que eu criei também, e para verificar como ficou esse modelo, então vou dar um zoom menor, só para... Então, ficou dessa forma, tá? Bom, mais o segundo aqui eu vou mostrar. Então, já vou mostrar a estrutura, mas aqui é para quando eu tenho 2 informações. Então, vou explicar melhor. Novamente, o nome do jornal, a data,
quem está desenvolvendo o jornal. Aqui a manchete, todo jornal tem que ter uma manchete, tá? E aqui é um texto. Veja bem, esse texto, então, aqui é separado por colunas. Ele não precisa necessariamente ter a ver com esse texto, que não precisa necessariamente ter a ver com esse texto. Só que aqui eu fiz de forma diferente, eu não criei colunas nesses daqui. Como que eu fiz esse modelo? Eu fui lá em inserir, caixa de texto, deixa eu só clicar aqui fora, inserir, caixa de texto, e coloquei um modelo, caixa de texto. E fui criando uma por uma, né? Fui criando um por um. Então, eu criei um aqui, uma caixa de texto aqui, uma caixa de texto aqui e outra caixa de texto aqui. E essa informação aqui já é outra informação. Na verdade, não tem nada a ver com essas de cima. Por isso que tem essa divisória aqui, ó. Essa linha preta, deixa eu dar um zoom. Opa, dei demais. Esse zoom é outra informação. Então, aqui iria vir outra informação a respeito dessa imagem. Essa estrutura aqui que eu utilizei, deixa eu pegar aqui, foi mais ou menos parecida com essa, né? Tem uma linha separando aqui a informação embaixo. E observe, aqui as informações pode ser sobre o mesmo assunto, mas são informações subdivididas. E o outro modelo é esse daqui. Então, tem uma manchete centralizada para que eu possa colocar, e aqui 4 colunas, utilizei 4 colunas. Uma coisa bem importante falar, então, utilizei 1, 2, 3, 4 colunas, a imagem é a mesma coisa, o quadrado, e apenas calculei a dimensão melhor, e aí vocês vão calcular qual a dimensão menor, ó. Quero menor, quero um pouquinho maior. O importante é como que eu coloquei essa manchete aqui centralizada em uma coluna só, e essa aqui eu subdividi em 4. Como que eu fiz isso? Quando eu digitar a manchete, eu venho aqui em Layout e peço para uma. Porque se eu colocar mais, vamos colocar aqui 3, ele vai dividir. Não é o que eu quero uma manchete única. E quando eu começar o texto, eu posso pedir quantas eu quiser. Eu coloquei 4. Aqui vai aparecer até 3, então eu venho mais colunas e eu coloco a opção 4. Então, ficou 4. Se caso eu quiser aumentar a distância de um texto para o outro, aqui, é só ir aqui, ó. Então, aqui aumenta a distância, ou vou diminuir a distância de um texto para o outro. É que aqui eu acho que ficou muito colado, por isso que eu não deixei essa distância, tá? Então, eu deixei essa daqui. E essa, então, é mais um modelo de jornal utilizado. Bom, eu não expliquei, mas, por fim, quando eu clico aqui, né, no cabeçalho, eu vou falar um pouco sobre a data rapidamente, tá? Então, para que eu possa fazer aqui, aqui eu posso também mudar as cores. Eu coloquei aqui para dividir, se vocês observarem, os jornais têm isso, né, essa divisão onde coloca a data. Então, como que eu inseri essa linha aqui, essa caixa de texto? Então, eu vim aqui inserir forma geométrica e inserir a linha, tá? E aqui é uma caixa de texto. Inserir a mesma coisa, caixa de texto e coloquei, tá? E agrupei tudo. Então, se eu quiser desagrupar, eu mexo com cada elemento. Mas, no meu caso, então, eu consigo desestruturar cada elemento separadamente, ó. Então, eu consigo mexer com aqui, com o tamanho, né? Se eu não quiser essa cor, eu quero uma outra cor, eu quero um vermelho também, enfim, quero mudar o nome, é possível fazer isso.